Então, muito boa noite a todos vocês da turma 20/CDD01, né? Estamos do Rio Preto, professor Bruno Steffens aqui diretamente de Franca para mais uma aula remota, né? Uma aula online aí do curso de vocês de cuidador. Tá? Então, logo aí a gente está voltando às aulas presenciais, torcer para voltar logo aí para vocês terem as aulas presenciais na sala de aula. Enquanto isso, a gente vai tratando a teoria para vocês, vai dando a teoria, vai dando toda a parte de conhecimento teórico, tudo que consta no livro de vocês para o aprendizado, tá? Quando vocês forem recapitular o conteúdo, vai ficar mais fácil de entender, vocês vão entender melhor, aí vocês vão aí ter mais conhecimento, ter mais informação para o mercado de trabalho em si, tá bom? Lembrando sempre, pessoal, de vocês fazerem o formulário, tá? A turma de vocês é uma turma pequenininha, mas o formulário é muito importante que vocês façam, continuem fazendo. Então, logo após a aula tem formulário para fazer, eu mando no grupo para vocês lá o link da aula para rever de novo, quem não está vendo a aula agora, para poder rever, e também o formulário para estar respondendo, tá? Então a gente está com a Dariane, está com a Maria Antônia, a gente está com a Valéria e com a Liana aqui presentes agora nessa aula online aqui conosco. Beleza? Se vocês escutarem algum ruído externo aí, é alguma coisa que está acontecendo aqui na vizinhança aqui, porque eu estou dentro do meu apartamento aqui dando aula para vocês, tá? E às vezes a rua aqui, eu moro em cruzamento, aí já viu como é que é. Mas muito bem, vamos lá. Vou compartilhar com vocês uma tela aqui para a gente ter a nossa aula teórica de hoje. E é uma aulinha bem legal. É a penúltima aula do livro Profissão de Cuidador de vocês. Tá certo? Deixa eu aumentar a tela para ficar mais fácil aqui. Muito bem. Muito bem. Está aparecendo para vocês aí o capítulo 18 do livro. Dá um joinha para mim, Dariane. Estão vendo aí, né? Beleza. Capítulo 18 do livro Profissão de Cuidador vai falar da psicologia do idoso. Olha que assunto interessante. Tá? Psicologia. Vou explicar para vocês um pouquinho sobre o que significa psicologia, né? O que é isso, que área que é essa. E a psicologia voltada ao idoso. Tá? Então, a penúltima aula de vocês desse livro vai ser a psicologia do idoso, certo? Semana que vem vamos falar um pouquinho aí sobre o paciente em estágio terminal. Mas a gente vai virar o livro aí, né? Virar o módulo, depois a gente vai começar a falar de saúde e seus cuidados. Mas muito bem. Então, o penúltimo conteúdo do livro de vocês, Psicologia do Idoso, vai tratar um pouquinho sobre esse tema muito importante também. Todos os temas são importantes, mas esse também é muito importante a todos vocês, tá bom? Só para lembrar, semana passada, quando a gente falou um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento infantil. Quando eu passei para vocês lá as várias fases que a criança tem, né, até os seus 11 anos de idade. Então ali eu falei um pouquinho sobre a teoria de Piaget, né? Piaget lá que foi um biólogo, depois se especializou na parte de psicologia, nessa parte de desenvolvimento de aprendizado. Então eu falei das 4 fases, né, do desenvolvimento para vocês. Essa fase sensório-motora, simbólica, conceitual, operatória, formal. Tá? Cada tempo ali, né, de 0 a 11 anos, a gente tem 4 fases dentro desse período e cada período tem as suas respectivas, seus respectivos ganhos ali na questão do conhecimento da criança. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho da psicologia do idoso, né, que no livro de vocês vai falar bastante sobre isso, e também sobre dificuldades aí de memória, dificuldade na questão da demência e da desorientação que o idoso pode ter. Vocês vão entender que o idoso, né, um público mais especial, aí, ele acaba perdendo algumas capacidades de memória, ele pode começar a apresentar certas demências, o que é uma demência, e desorientação. Então é importante que o cuidador fique atento a eventuais características que o idoso pode apresentar. Beleza? Então olha só, psicologia do idoso, mas antes vamos falar o que é psicologia, né, gente? Psicologia é um estudo, né, a área aí que é o estudo do comportamento e das funções mentais do indivíduo. Logia, toda palavra que tem logia no fim, logia é estudo. Então, psico significa função mental, cognição, tudo isso. Então, estudo na mente, praticamente, da mente humana. Tá? Por exemplo, eu fiz biologia. O que é biologia? Logia é estudo. Bio é vida. Então, estudo da vida. Cardiologia. Então, estudo do coração. Tudo tem logia no final, é estudo. Certo? Então, psico significa mente. Significa as funções mentais do indivíduo. Logia é estudo. Então, estudo do comportamento aí das funções mentais. Tá? Então, os psicólogos aí, né, os profissionais psicólogos, eles exploram conceitos variados, como percepção do indivíduo, se, né, tem essa questão da percepção, a cognição, a atenção, emoção, inteligência, motivação, como é que o cérebro funciona, tudo isso. A personalidade, o comportamento do indivíduo, os relacionamentos entre pessoas, a resiliência
que é a capacidade, né, de levar um tombo e subir desse tombo e continuar a vida. Então, nesse caso aí, os psicólogos tratam a saúde mental da pessoa. Lembrando sempre que saúde não remete apenas ao físico, mas sim também ao mental. Então, uma ansiedade, uma depressão, uma síndrome do pânico, isso tudo é tratado com um psicólogo. Então, as pessoas, né, partem da questão da mente para começar a agir no físico. Então, tudo isso daí é o psicólogo que faz, certo? Sigmund Freud, né? Quem que é Freud? Olha, já ouviu falar de Freud? Freud é esse senhorzinho aí, ó. Ele foi, né, um psiquiatra, criador aí da psicanálise, que é considerada aí a psicologia moderna. Opa, voltei aqui. Então, Sigmund Freud foi esse grande, né, essa grande pessoa aí do século passado. Eu coloquei aqui a data, né, de nascimento dele, 1856, ele faleceu em 1939. Então, ele contribuiu muito aí com as questões, né, de psicanálise, então, ou seja, a análise mental da pessoa, os comportamentos, tudo isso. Então, eu não custei nada colocar aqui para vocês entenderem quem foi esse grande, né, contribuinte aí na psicologia moderna. Então, assim, hoje os cursos de psicologia falam muito de Freud. Então, nesse caso, passei para vocês só para vocês entenderem quem que é esse senhorzinho simpático aí, tá bom? Então, como é que a psicologia pode ajudar, né, a questão do idoso? Então, vamos entender como é que a psicologia, que é o ramo voltado ao estudo da percepção da mente humana, pode ajudar aí o idoso. Vamos lá. Você tem que entender o seguinte, pessoal. A pessoa idosa, ela sempre, né, tinha aquele papel qual? De cuidar da família. Então a pessoa, né, que ela é mais velha de casa, ela sempre fica se preocupada com a questão de preocupação da família, de tratamento da família, cuidar da família, dar sempre atenção, carinho, a questão da alimentação, educação, saúde. Porém, essa pessoa vai ficar velha. Ela vai se tornar uma idosa. E nesse caso, é ela que vai precisar desses cuidados. Então isso acaba, né, voltando, não vou falar voltando contra ela, mas é ela que vai começar a precisar desses cuidados no geral. Então, diante desse cenário aí, o que vai acontecer? A pessoa, ela começa a ficar triste, preocupada, medo. Por quê? Porque ela se sente incapaz. Ela fala, nossa, chegou uma hora que agora não sou eu mais que tenho que cuidar. As pessoas têm que cuidar de mim. Eu não quero, né, que essas pessoas carreguem esse fardo. Então ela começa a se sentir triste, preocupada, né? Se isola de familiar. Tem idoso que se isola, não quer saber, prefere ficar sozinho, morando sozinho, não quer saber de visita, não quer saber de ligação, tá? Pessoas do seu convívio, amigos, parentes. Então, ficar atento já, começar a ficar atento a esse tipo de personalidade. Então, vocês cuidadores, cuidadoras, vão perceber que nos cuidados ali, né, de um idoso, tal, se ele começar a se sentir muito deprimido, muito sozinho, isolado, já é uma questão psicológica envolvendo ali, tá? Então, tudo isso a gente precisa entender. Legal? Olha só, cabe a vocês, então, os cuidadores e cuidadoras, ficar atentos a esse tipo de situação. Por quê? Porque o estresse, a tristeza, esse isolamento pode causar o quê? Uma grande depressão nessa pessoa idosa. Então, a depressão é um mal muito ruim. Não sei quem já teve depressão, quem tem, quem conhece quem tem. Então, a depressão, né, a maioria dos casos aí de clínicas psicológicas se remete à depressão. Então, nesse caso, por quê? A pessoa ela não tem mais vontade de nada, ela só quer ficar deitada, ela não quer saber de conversa, ela não quer nem ver uma televisão. Isso é uma doença psicológica. Então, no caso, se ela continuar, né, com esses pensamentos, se ela continuar com essa questão da tristeza, do isolamento, ela pode evoluir, sim, para uma depressão crônica aí. E isso pode ser até grave, no ponto de vista do idoso, né, ficar deprimido, não ter vontade de mais nada, a pessoa se entrega. Então, isso é muito importante mesmo, que os cuidadores comecem a prestar atenção nas atitudes. Eu vou falar quais atitudes são aqui. Mas nas atitudes que esse idoso, essa idosa pode estar desenvolvendo, tá? Pode estar apresentando. Então, além disso, o idoso, ele sempre vai ter que lidar com algumas perdas das habilidades que ele tem. Então, por exemplo, nós, enquanto somos jovens aí, adultos, a gente tem certas habilidades. Agora, quando a pessoa vai ficando idosa, é automático. Isso vai acontecer com a gente. Então, eu, vocês, todos nós, vamos ficar mais velhos. E isso a gente vai acabar, né, sofrendo com questões físicas. Por exemplo, habilidades sensoriais. De não se lembrar mais das pessoas, não saber quem é. Nome, esquecer o nome. Ah, professor, hoje eu já esqueço até com... Eu estou com 35 anos de idade e esqueço os nomes já. Uma falha de memória. Mas o idoso, isso é mais preocupante. Porque assim, ele está perdendo o neurônio, né, no cérebro. Então, nesse caso, ele perde ali a percepção de nome,
onde que ele deixou um objeto. Ele pode simplesmente pegar ali alguma coisa, colocar na mesa, virar de costas para ele não lembrar mais onde colocou. Está ali atrás dele, mas ele não lembra. Tá? Se ele já fez uma refeição ou não, ele pode ter acabado de comer, passou 10 minutos. Já comi? Né? Já tomei o medicamento? Então isso a gente fala de habilidades sensoriais, a percepção, a cognição. Tá? O idoso ele perde também essas habilidades. E também as habilidades motoras. Então é deixar cair o objeto da mão, é a pessoa não conseguir se alimentar sozinho mais, não conseguir se locomover, ou ela pode tropeçar ao andar, simplesmente ela está andando, tropeça e cai. Então isso o idoso ele acaba tendo como alguma característica da perda dessas habilidades. Então sempre é importante que o cuidador perceba esses dois tipos aí de habilidades que o idoso começa a perder, tanto sensorial quanto motora, tá? Então olha só, essa perda de habilidades impacta diretamente na saúde psicológica do idoso. Por quê? Porque afeta a autoestima. Nossa, eu não lembro mais o nome. Nossa, eu não lembro mais onde é que eu fui. Ai, se eu tomei o medicamento. Ai, se eu comi. Nossa, eu não consigo nem andar sozinho mais. Nossa, toda hora que eu vou levantar, que eu vou no banheiro, eu tropeço em alguma coisa. Então, isso a pessoa vai ficando chateada com ela mesma. Deprimida, triste, afeta a autoestima. Tá? Então, nesse caso, o idoso isso vai acontecer com o idoso. E o cuidador tem que ficar sempre atento a essas características. Beleza? Então, sendo assim, o cuidador tem que tomar, né, cuidado e sempre fazer a vida do idoso se tornar mais tranquila e fácil. Tá? Então, olha, o cuidador tem o dever de tornar a vida do idoso mais fácil e tranquila, sendo um facilitador. Então, vocês vão facilitar a vida de um idoso, de uma idosa, tá? Para deixar a vida dele mais tranquila. Claro, ela vai ter essa percepção de que alguém já está cuidando dela. Só que vocês precisam ser facilitadores, auxiliar. Não apenas dar um banho, dar um medicamento, dar uma comida e pronto. Mas diversos outros aspectos aí. Então sejam, né, facilitadores perante os idosos. Como assim, professor? Olha só. Algumas atividades que o cuidador pode incentivar o idoso a estar realizando. Então vocês aí, ó, olha que as atividades mais bacanas. Então manter o idoso ativo, sempre manter o idoso ativo. Porque ele não gosta da situação que ele está vivendo. Ele acha que ele é, né, inativo, que ele não serve mais, que ele não presta mais para a sociedade. Mas não, tenta manter o idoso ativo, certo? Não, vocês não assumam atividades que ele pode fazer sozinho, por exemplo. Se ele consegue, por exemplo, descascar uma fruta sozinho, deixa. Deixa ele independente disso. Se ele consegue trocar de roupa sozinho, deixa. Tá? Não faça tudo para o idoso, porque ele vai se sentir, né, o quê? Impossibilitado, incapaz. E isso vai atrapalhar muito a saúde psicológica dele. Então, o que ele pode fazer sozinho, claro, você sempre vai ficar de olho, mas deixa ele fazer sozinho. Tá? Então, para ele conseguir ser mais ativo. Olha só que legal, colocar uma música ambiente, desde que seja do gosto do idoso, né? Às vezes o idoso quer um sertanejo, mais raiz, né? É difícil o idoso gostar de funk hoje, mas vamos supor que ele gosta, não sei. Mas nesse caso, um sertanejo raiz, alguma coisa que ele goste. Música de algum artista que ele gosta, algum cantor, alguma cantora que ele goste. Por quê? Olha só, a música estimula a memória. Então ele vai pensar lá da época de adolescência, de infância dele, talvez. Tá? Nem se ele ficar assim, por exemplo, chorar, mas é uma lembrança boa. Então isso ajuda na questão psicológica do idoso também. Olha só, estimula a memória, as lembranças. É gostoso. Vai falar a verdade que vocês estão me vendo aí. Né? Hoje em dia todo mundo tem celular, mas antigamente era foto com câmera fotográfica, tinha que mandar revelar. Aí vocês pegam lá aquelas fotos antigas e vocês falam, nossa, olha aqui eu 20 anos atrás, olha aqui eu 30 anos atrás. Então assim, a gente acaba ficando emocionado. A gente acaba lembrando das coisas que a gente fazia lá atrás, né? Épocas boas que não voltam mais. Então, isso ajuda na saúde psicológica. A pessoa se sente feliz, se sente até motivada, tá? Olha o que ela viveu de lá até hoje. Então, até a música seria interessante vocês começarem a levar para o ambiente de trabalho de vocês. Traga para seu cotidiano aspectos relacionados com a diversidade de interesses. Qual que é o interesse de uma pessoa idosa? Vou dar um exemplo. Tem pessoa aí que tem seus 70, 80 anos que trabalhava, por exemplo, com a questão de publicidade. Ou trabalhava, por exemplo, com a questão de administração de empresa. Então, alguns assuntos, né, relacionados a esses tipos de profissão, esses tipos de atividade que o idoso, né, quando era mais novo, fazia.
Então, por exemplo, eu sou professor, mas eu já fui técnico de laboratório, né? Eu sou biólogo, já trabalhei como biólogo em empresa, eu já fui cortador de fábrica de sapato antes da faculdade. Então, assim, eu lembro dessas coisas. Quando eu ficar mais velho, eu gostaria de lembrar dessas atividades, né? Então, assim, é importante trazer para o cotidiano para que isso não se esqueça, não se perca. Então, isso também ajuda muito a pessoa a pensar naquilo que ela já fez durante a vida, no que ela foi importante, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo tá? Na época que eu sou católico, na época que havia o Papa Bento XVI, ele ganhou um sapato. Lá no Vaticano ele ganhou um sapato do atual, né, bispo aqui de Franca. Um sapato vermelho e tal. Saiu até no jornal. Quem cortou o forro desse sapato fui eu, na fábrica que eu trabalhava na época. Então o forro interno eu cortei. Aí depois eu vi lá uma foto do Papa recebendo um sapato do corte que eu fiz. Então eu falo, nossa, eu fiquei muito feliz com isso. Então, tipo, lembranças, são lembranças boas. São detalhes, mas que fazem bem. Então, assim, não é querendo se achar, não, porque tá falando isso, porque tá... Não, é pra gente lembrar de coisas boas da vida, porque hoje a gente só tem coisa ruim. Então, quem vai querer lembrar do ano 2020, que teve uma pandemia, que matou milhares de pessoas? Né? Não, vamos pensar em coisas boas. Então, isso para o idoso é importante também. Tá? Olha só, levar o idoso para passear, tomar sol, sabe aquela coisa de parceria? Vamos dar uma volta no parque, Sr. José? Ô, dona Maria, vamos, né, dar uma volta, vamos tomar um sorvete, tá? Vamos fazer uma atividade física? Tem essas academias ao ar livre. Eu sei que em Rio Preto, né, na entrada da cidade, tem um lago muito bonito. Eu nunca fui aí, mas eu sei que tem, eu já vi foto. Então dá uma volta nesse lago, né, ficar de frente, jogando ali pipoca para os peixes que for. Mas é importante fazer isso, tá? Então sempre levar o idoso para fazer atividade física. Não deixar ele só preso em casa. Imagina que coisa ruim ficar só em casa, preso em casa 24 horas por dia. Não, sai com ele. Isso desperta aquele interesse. Né? Hoje todo mundo está confinado, ninguém pode ficar saindo muito. Não é ruim, não começa a estressar. Vocês já começam a perceber. Nossa, que saco cheio já dessa pandemia. Não pode fazer nada, não pode sair de casa, não pode ir num show. Nem show tá tendo. Então, não estressa. Agora imagina um idoso, fica anos nessa situação. Tá? Cultivar o hábito de ler jornais, livros, revistas. O hábito da leitura também estimula o cérebro. Ajuda muito na psicologia do idoso com as questões, né, de percepção. Então, a leitura, revista, livro, jornal, isso é muito bom, tá? Para despertar aquela questão, né, da memorização, aquela questão de percepção, de despertar mesmo a questão da atividade cerebral, tá? Então, atividades que vocês podem fazer sim. Vamos falar um pouquinho das dificuldades de memória. Gente, memória é normal a pessoa começar a perder. Quem de nós, né, eu tenho 34, vou fazer 34 anos no mês que vem, mas já tenho 34 já. Mas quem que da gente nunca esqueceu alguma coisa? Né? Então, por exemplo, onde eu coloquei determinada coisa, ou comparecer num compromisso, nossa, era aula hoje, esqueci. Ixi, eu tenho um punhado de aluno de 15, 16 anos que já faz isso, já tem esse tipo de comportamento. Esqueceu da aula, chegou no lugar, pô, esqueci de trazer tal coisa. Né? Então, isso é normal, acontece. Tá? Só que, porém, né, eu coloquei, porém, as pessoas idosas, ela tem a memória mais falha. Tá? Por quê? Porque a questão da idade, o cérebro, ela perde neurônio, o neurônio não regenera. Então, nesse caso, é mais frequente o idoso perder a memória e ir perdendo ao longo do tempo. Ainda mais se ele tiver uma doença grave aí, né? Assim, na questão de percepção de memória, que é o Alzheimer. Que aí realmente vai perder, esquece até o nome, por exemplo. Então, dificuldades da memória. Então, o que pode acontecer com dificuldades na memória? Vamos lá. Olha só, coloquei umas tabelinhas bacanas para vocês aqui. Então, vocês, cuidadores e cuidadoras, ficar atento a certas características que esse idoso, essa idosa vai começar a apresentar. Então, olha só. Se o idoso apresentar dificuldade para se lembrar de fatos depois de certo tempo, como se já almoçou, se já tomou banho, tá? Vocês podem fazer testes. Acabou de almoçar, acabou de dar comida do idoso, ou acabou de dar um banho, passa uma meia horinha e fala assim, Dona Maria, Sr. João, o que o senhor comeu? Ah, eu comi tal coisa. Ou senão, eu não comi ainda. Opa, já começa a perceber que ela já começa a esquecer coisas recentes. Dona Maria, a senhora já tomou banho hoje? Não, ainda não. Só que ela está limpinha, você acabou de dar o banho. Como é que ela começa a perceber? Você começa a perceber, né, o cuidador começa a perceber que ela não está mais, né, com a questão da memória já, né, interessante aí, começa a afetar na questão da memória. Olha só outro exemplo. Se ele, né, ele na questão do idoso, não conseguir absorver informações novas, como não reconhecer ou lembrar de um nome de alguém que conheceu recentemente.
Então vocês vão começar hoje na casa de um idoso, tá? Então, por exemplo, eu, Bruno, chego na casa do idoso, né? Nossa, Sr. João, eu sou o Bruno, cuidador, vou começar a cuidar do senhor agora. No outro dia eu pergunto, Sr. João, como é que eu chamo? Será que ele lembra? Tá? Eu passei o dia inteiro com ele, falei meu nome um monte de vezes. E aí? Memória, tá? Se ele se lembrar muito bem de fatos antigos, tá? Mas não de fatos recentes, como datas comemorativas, por exemplo, aniversários. Ele se lembra muito bem de coisa de 30 anos atrás, mas o último aniversário dele ele não lembra com quem que ele passou. Ou o último Natal ele não lembra onde que ele passou. Tá? Então, coisas recentes. Então significa que a memória antiga dele ainda está sólida, mas a memória recente está falha. Então é aí que começa a questão da preocupação com a memória. Porque tudo que às vezes você vai poder ensinar, ele não vai conseguir absorver. Por isso que eu passei a aula para vocês tempo atrás de rotina. Porque ele aprende na repetição. Você vai repetindo, 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 aquilo vira um costume. Então é mais fácil de aprender. Tá? Então fiquem atentos a esses tipos aqui de comportamento. E fica as dicas. Tá? Aqui as dicas para vocês aí trabalharem de uma forma melhor. Cria uma rotina de tarefas. Olha a rotina. Rotina importante. Então, rotina de tarefas como horário de refeição, atividades, né, de sair, uma atividade física, uma caminhada. Rotina, né, até mesmo para dormir. O horário para dormir, para descansar, para o sono da tarde. Tá bom? Então fica a dica para vocês. Organizar os objetos de uso constante para ficar mais acessível. Então, o controle remoto, às vezes o idoso usa um controle remoto ainda, então fica mais acessível. Senão ele vai ficar pensando onde é que ele colocou, deixa a vista dele. Tá? Coisas mais acessíveis que eles têm, por exemplo. Promova atividades ocupacionais e manuais, por exemplo, como bordar, pintar. O cuidador pode fazer isso. Levar um dia uma tela, por exemplo, com guache, tinta, coisa simples, barata. Ô, dona Zélia, vamos pintar aqui alguma coisa? Vamos fazer uma rosa, desenha uma rosa, vamos desenhar junto uma rosa aqui, vamos pintar. Sabe igual a gente fazia, né? Os professores faziam lá na infância com as crianças, de dar tinta para eles pintar? É a mesma coisa com o idoso. Desperta a capacidade, né, de inteligência, de percepção. Ela vai desenhar do jeito dela? Vai. Pode sair feio, mas ela tentou. Estimulou a questão da memória. Estimulou a questão, né, da parte psicológica. Coloque à disposição jogos para desenvolver a memória e concentração. Palavra cruzada, passatempo, tabuleiro. Tá? Joguinhos básicos, mas coloque à disposição. É gostoso, estimula a memória. Jogo é bom em qualquer idade. Tá? Eu gosto de jogar jogo de tabuleiro, por exemplo. Então, nesse caso, consegui colocar para o idoso um joguinho ali mais, né, legal para ele poder estimular a memória. Certo? Então, para vocês entenderem aí como é que pode funcionar a questão de memória. Tá bom? Vamos falar de demência. O que é a demência? Já ouviram falar essa palavrinha, demência? Ela se caracteriza pela perda súbita de informações, como esquecimento do nome de pessoa, coisa, né? Começa a trocar de palavra, trocar as palavras, falar coisa nada a ver. A pessoa começa a falar sozinha. Então, isso é característica de demência. Né? Então, a demência é uma série de características aí que afetam, né, a percepção, a memória da pessoa, o cérebro dela em si. Tá? Então, esquecer nome, esquecer das coisas, não saber onde que está, né, trocar as palavras, tudo isso. Isso é caracterizado como demência. Certo? Lá no segundo livro eu vou falar um monte de exemplos de demência para vocês. Então, ficar atento às características que a demência apresenta. Então, por exemplo, se o idoso passar a ter dificuldade de encontrar certa palavra, vocês estão conversando com o idoso. Aí ele fala assim, então, é que eu estava no centro e eu comprei aquele salgadinho, aquele que tem frango dentro, aquele salgadinho. Aí você sabe, coxinha, mas ele não consegue falar. Então ele esquece a palavra, ele não consegue encontrar a palavra básica às vezes. Nossa, onde é que está aquele negócio que abre a porta? Como é que chama? Aquela coisinha que enrosca na porta, que abre a porta. Chave, tá vendo? Então esquece determinada palavra. Isso pode ser um sinal de demência. Então a perda súbita de informações, tá? Se o idoso demonstrar que não está compreendendo o que você fala, você conversa com ele, mas ele não compreende. Coisas simples. Dona Maria, vamos tomar banho agora? O que é isso? Tá vendo? Ela não entende. Então a pessoa não consegue compreender o que você está falando. Ter dificuldade em escrever e ler o que escreveu. Às vezes a pessoa até escrevia, mas ela não consegue escrever mais. Ou o que ela escreveu, ela não consegue ler mais, entender. Isso é sinal de demência. Não conseguir manter uma conversa. Você conversar e ela se desviar de atenção.
Você está conversando, ela muda o olhar, ela já finge que acabou a conversa, tá? Ela percebe que parece que acabou a conversa. Então isso também, né, não conseguir manter uma conversa. E falar sozinho. Tem pessoa que fala sozinha. Você está lá, por exemplo, fazendo a comida, ela está na sala falando sozinha, ela acha que tem alguém ali. Então isso são sinais, por exemplo, de demência. Como é que vocês vão ficar atentos a isso? Olha as dicas. Ao falar com o idoso, quando você for falar com o idoso que você está cuidando, certifique-se de que ele está olhando para você. Então, o olho no olho, ele transmite a insegurança, ele transmite uma comunicação. É um meio de comunicação, tá? O olho no olho. Então, para ele olhar para você, para ele não desviar o olhar, senão ele perde foco, tá? Então, olho no olho, você tem foco. Utilize frases curtas e diretas. Fale pausadamente. Senhor João, tudo bem com o senhor? Vamos tomar um banho? Vamos comer agora? Tá vendo? Eu estou falando pausadamente, coisas curtas e diretas. Eu não vou falar, Sr. João, a gente vai comer agora, eu preparei para o senhor aqui um macarrão que eu peguei o alho, o óleo, fritei aqui, depois eu coloquei bastante massa. Ele vai ficar com dificuldade de interpretar tudo aquilo. E você falou direto, não falou pausadamente. Então vai ser difícil ele assimilar, tá? Então utilize frases curtas, diretas e fale pausadamente. O que mais? Dê uma orientação por vez, para não confundir e deixar nervoso. Então, por exemplo, tá dando um banho no idoso. Sr. João, segura para minha bucha. Pronto. Deixa ele segurar a bucha lá. Tá? Sr. João, levanta o braço. Não vai dando várias impressões. Sr. João, levanta o braço, agora olha para mim, pega a bucha aqui, ó. Tá vendo o sabonete? Tá vendo? Eu tô dando várias informações. Então, não dê várias informações porque pode confundir ele. Dependendo do idoso, ele começa a ficar nervoso. Tá? Então, cuidado com isso também. Saber agir também, né, com ali o tipo de ação que você está fazendo. Se o idoso apresentar dificuldade na fala, tente a comunicação por toque, gesto, carinho. Vocês sabem que comunicação não é apenas fala, certo? Eu já falei isso para vocês, não é apenas fala. Então é toque, é um gesto, é um carinho. Até o olhar é uma comunicação. Sempre trate de maneira gentil. Não vai fazer cara feia. Não vai, por exemplo, tocar no idoso de forma mais agressiva. Então, de gentileza, sempre em forma gentil, certo? Utilize outros meios de comunicação com esse idoso. Tá bom? Por fim, a desorientação. O que é uma desorientação? Se caracteriza pela confusão e agitação, tá? Que apresentam perante certa situação. Então, alguma situação ela pode se confundir ou pode ficar muito agitado e não saber o que está fazendo. Então, o idoso pode ficar agressivo nesse ponto. Então, a desorientação também é um fator a ser visto. Mesma coisa, fique atento, olha as características da desorientação. Ó, você tem que ficar atento ao seguinte, objetos que podem causar acidente, como faca, tesoura, lâmina, tá? Objetos pequenos que podem ser engolidos, clipe, botão, alfinete, coisa pequena. Medicamento, portas com chaves e trancas, tá? Posição na cama na hora de dormir. Fiquem atentos a essas características aqui, por quê? Olha só. Sempre guardar objetos porque o idoso não tem acesso. Então, por exemplo, faca, tesoura. Às vezes ele não está percebendo, ele pega e vai querer te agredir. E aí? Isso é um risco enorme, tanto para ele quanto para vocês, cuidadores. Então, guarde, esconda. Tá? Esconder medicamento. Tem idoso que acha que tem que tomar um medicamento porque não tomou. Já tomou, mas ele não lembra. Então, esconda, fica na sua responsabilidade, cuidador, cuidadora, de guardar muito bem as 7 chaves desses medicamentos. Certo? Se bobear, faz até uma caixinha com cadeado. Tá? É uma dica, mas é verdade. Senão o idoso tem acesso, vai se automedicar e já era. Tá? Ter atenção com portas. Por quê? Né? Porta tem chave, cadeado, porque o idoso ele pode se trancar. Sozinho é igual criança. A criança se tranca no banheiro e não abre mais. E aí? Fica desesperada. Aí tem que arrumar a porta. Então toma cuidado com esse tipo de situação. Então porta, né? Deixar, por exemplo, sempre que porta tiver chave, deixa sempre aberta e tira a chave. Tá? Porque ele pode fechar a porta, mas não vai trancar a porta. Tá bom? Ficar atento a isso, cadeado, ficar esperto com chave, porque ele pode trancar e aí, né, pode perder a chave, e aí como que faz para abrir esse cadeado? Então sempre pensar nesse tipo de situação. Ficar atento caso o idoso tenha sono, né, um sono agitado, aquele sono que ele se vira várias vezes à noite, se debate. Por quê? A posição da cama. Encosta na parede. Porque se você tiver as laterais, né, livres, abertas, ele pode rolar e cair no chão. Né? Tem gente que até põe aquele suporte lateral, tá? Para o idoso não cair. Gente, é igual uma criança. O idoso, nesses tipos de características, é igual uma criança.
Então tem que tomar total cuidado. Uma criança não pode ficar com coisa pequena que põe na boca, né? Medicamento ela põe na boca. Então, no caso, cama ela pode cair, ela pode se trancar. É a mesma coisa com o idoso. Tá? Então, as dicas ficam aí para vocês na questão de desorientação. No livro de vocês consta todos esses detalhes aqui. Certo? Beleza, meninada? Muito bem. Então, a gente viu um pouquinho hoje sobre a psicologia do idoso, a questão psicológica do idoso, tá? E as dificuldades na memória, demência, desorientação. Vocês vão ter muito mais conteúdo depois lá no segundo livro, né, do curso de vocês, que eu vou falar sobre Alzheimer, eu vou falar sobre esquizofrenia, depressão, tá? Essas coisas que acometem mesmo a parte de percepção, doenças psicológicas. Beleza? Semana que vem vai ser a última aula do livro Profissão de Cuidador. A última aula desse livro aqui, tá? Aqui, ó, Profissão de Cuidador. Que a gente vai falar de um tema muito triste, né? Infelizmente, mas a gente tem que entender, que é o paciente em estágio terminal. Então vocês podem um dia trabalhar com um paciente que infelizmente está em estágio terminal, ou está no hospital cuidando de alguém que dali ele não vai mais para casa. Então nesse caso, como que vocês, cuidadores e cuidadoras, podem, né, trabalhar os seus psicológicos também em relação a isso? Como é que eu posso tratar o paciente dessa forma? Tá? Então para ele se sentir pelo menos confortável. Então nesse caso é uma aulinha bem importante para vocês aí, certo? Não deixe de participar semana que vem. Certinho, pessoal? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. Muito bem. Alguém de vocês quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu liguei o microfone aqui, pode perguntar. Quer falar alguma coisa? Não. Tranquilo? Tranquilo. Bom, então tá beleza. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, por favor, mande lá no grupo, tá? Mande no grupo que eu respondo para vocês. Sempre lembrando que tem formulário para responder. O formulário vocês já sabem como é que responde, eu nem vou pôr aqui, tá? Eu já vou converter aqui a aula, já mandar ela para vocês no link do grupo, para reverem a aula se quiser, e também mandar o formulário para vocês responderem, tá certo? Hoje é terça, vocês têm até quinta para responder esse formulário. Então não deixe de responder para valer aí a presença de vocês todos. Beleza? Então muito bem, pessoal. Semana que vem não faltem, tá? Vão participar da aula, última aula do livro aí, tá bom? Bom resto de semana para vocês, bom final de semana, se cuidem, cuidado com o coronavírus, tá? Tá pegando geral aí, mas eu sei que vocês estão se cuidando bem, tá certo? Qualquer dúvida que tiver, manda lá no grupo para mim, por favor. Dá um joinha para mim, Dariane, você é a única que tá com o vídeo aí, ó. Gente, um abraço, tá? Fiquem com Deus, uma ótima noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.